Oi, oitavo ano. Eu disse que eu voltava, né? Então, como é que vocês passaram esses dias? Fizeram o exercício que eu deixei? Olha que não foi muito, né? Revisaram aí o conceito de poemas, de sonetos? Espero que sim. Para quem esteja assistindo pela primeira vez, é bom que volte lá na primeira videoaula, né? Que é a videoaula que eu explico o conceito, a matéria de soneto. E aí eu já corrigi numa segunda aula exercícios e agora vou complementar a correção dessas páginas aí que foi que eu deixei na aula passada. Página 8, 14 e 15. E também eu botei mais algumas coisas aqui para a gente fazer, tá bom? Então, aqui ele diz assim: aprecie por alguns instantes esta imagem e na sequência responda as questões. Então, aí nessa imagem, nós temos o quê, né? Nós temos uma caneta em forma de pena, ok? Além da caneta, né? Eu tenho aí um caderno ou um livro, parece mais até um livro, né? Mas não dá para ter certeza se é um livro que pode ter sido um caderno que está escrito. Então, essa é a imagem. Agora vamos ver o que eu estou pedindo, né? Aí ele diz assim: ao observar a imagem, o que ela desperta em sua lembrança? Quando você olha para essa imagem, né, desse caderno ou livro, juntamente com essa caneta referente à pena, o que você pensa? Não vai dizer para mim que você não pensa em nada, hein, pessoal? Vamos lá, vamos botar aí a cabeça para refletir. O que vocês acham? Alguém pode falar assim, professor, alguém que escreveu, né, nesse caderno com esta caneta, né? Pode ter sido um texto, né? Alguém escreveu algum tipo de alguma coisa para alguém, pode ter sido um diário antigo, né? Até porque como é uma caneta de pena, é uma coisa antiga, né? Pode ser isso. Essa é a minha observação referente ao que vocês escreveriam. Mas como pede para cada um, né? O que ela desperta em sua lembrança, cada um vai botar a sua lembrança aí. É como tá, ó, a resposta pessoal, né? Cada um coloca a sua resposta. Na número 2 diz assim: para você, essa imagem é poética? Sim ou não? O que vocês acham? Reflete aí uma imagem poética? Pelo que sim ou pelo que não? O que vocês acham? Bem, a ideia, né, por ter sido escrita, ainda mais que como a gente vê, né, aí ela remete à caneta à antiga, a pena antiga. Então, assim, né, a ideia é a imagem reflete, sim, essa imagem poética. Agora, vocês têm que perceber, tirar essa ideia através dessa caneta em forma de pena, né? Do lado desse livro, o caderno, que aí poderia ter dado a sensação de alguém ter escrito algo. E esse algo aí nos remete, sim, a algum tipo de sentimento, alguma coisa de escrita que vai me remeter a ideia de ser uma imagem poética. Agora, professor, eu não vi isso, não, eu coloquei não. Bem, a ideia é que ela remete sim, tá? Principalmente por conta dessa ideia da escrita, da caneta de pena. Aí, ó. Número aqui, vamos só para vocês poderem confirmar, ó. A resposta ela é pessoal, mas a ideia é que vocês colocassem a ideia de sim, exatamente aqui, ó, porque ele bota aqui, ó, leva os alunos a perceber que uma caneta de pena antiga posta ao lado de um caderno ou livro geralmente transmite a ideia de que alguém estava escrevendo e interrompeu. Ou, na verdade, ele escreveu, né? Nem interrompeu, acabou de escrever mesmo. Vamos a 3. Nas próximas páginas, você vai estudar alguns poemas e verá que eles podem tratar de diversos temas. Você gosta de poema? Por quê? Isso aí já é também uma resposta pessoal. Tem gente que vai dizer que gosta, tem gente que vai dizer que não gosta. Aí é uma questão mesmo de cada um. E aí, professor, e você? Eu gosto de poema. Então, aqui é a resposta pessoal. Aqui, pessoal, eu coloquei novamente, eu até tinha dito para vocês que eu ia fazer isso no vídeo 1, que é
a ideia lá da figura de linguagem da personificação. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente ia pegar uma aula para a gente trabalhar a personificação, né? Então, eu botei aqui alguns exemplos de personificação, né? Algumas dessas ideias de figura de linguagem. E aí, tem também no exercício, né, ainda dessa correção, e tem avulsos, eu trouxe essas figuras avulsos. Então, vamos ler, vamos relembrar o que é personificação, para a gente poder responder o restante aí dos exercícios da apostila, e logo em seguida a gente fazer exercícios em cima dessas figuras de personificação. Então, ele diz assim: um texto é escrito com diferentes intenções. Por exemplo, uma reportagem ou um verbete de dicionário são textos que têm o objetivo de informar algo ao leitor e, por isso, apresentam uma linguagem direta e objetiva, procurando evitar ao máximo a possibilidade de diferentes interpretações dos fatos expostos. Já os poemas não têm esse objetivo e, por isso, não precisam apresentar linguagem direta, literal e clara. Nesse gênero, é comum os poetas brincarem com os duplos sentidos das palavras, com as combinações de sons e de significados inusitados. Para isso, fazem uso de alguns recursos próprios da linguagem poética, chamados de figuras de linguagem. Um desses recursos é a personificação, que consiste em atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, né, voltando ao porquê que a gente chegou às figuras de linguagem. Exatamente porque a gente vai diferenciar um texto escrito com uma intenção qualquer, por exemplo, o exemplo da reportagem, que tem a intenção de informar, e através disso uma linguagem direta e objetiva, coisa que não acontece no poema. Como ele não tem esse objetivo de informar, né, ele já vai apresentar a brincadeira com o duplo sentido das palavras. Ele combina as coisas e aí ele dá um duplo sentido para as palavras. E aí é que entra os recursos, né, da linguagem poética, que um desses é a figura de linguagem. Né? Eu até disse para vocês que terão outras, porém essa que a gente trabalhou nesse capítulo, nessa unidade, é a personificação, que tem um outro nome. Qual foi o outro nome que eu disse para vocês, além de personificação? Ela também é conhecida como o quê? Além de personificação. Prosopopeia, né? Então, personificação, prosopopeia é a mesma coisa. Em algum momento, vocês podem deparar só com personificação, outros momentos só com prosopopeia. Então, anotem esse segundo nome, tá bom? Para não esquecer. Então, continuando aí a correção, ele fala assim: releia estes versos do poema de Mário Quintana. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Nesses versos há emprego da personificação. Identifique e explique como ela ocorre. Então, quando ele fala, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo, aonde está a personificação aí? E aí? Bem, olha só, e aqui, ó. Cadê minha caneta? Quando ele fala aqui, ó. Fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando. Quem é que fica cismando? Não é a torre, né? Então, ele está dando essa característica, a torre, que não é da torre. A torre não pode cismar. Quem cisma não é o ser humano, né? Então, aí está a personificação, tá bom? Aí, ó, nesse verso é emprego, aí você precisa identificar, então é aqui, a torre cismando, e qual é a explicação que eu estou dando característica de cismar, né, que é o caso, a torre. Perfeito? Tá bom? Vamos, então, aqui para o nosso gabarito. Ó. A personificação ocorre nesses versos pelo fato de se atribuir à torre, que é um ser inanimado, a característica de ficar cismando. 2. No poema, o lírico usa algumas palavras no diminutivo. Identifique e escreva-as no caderno. Na verdade,
esse poema, né? Aqui ficou só o versozinho, mas eu não sei se vocês vão lembrar, que quem está com a apostila em mãos, que é o poema direto daquele da cidadezinha, né? Que lembra que tinha a imagem da cidade, que era uma cidade tranquila, né? Que a gente deu o nome do viajante passou e queria voltar ao lugar e morar, né? Então, lá naquele poema, porque eu poderia ter colocado o poema aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, ó. Coloquei sim. É esse aqui, lembram desse poemazinho? Então, aqui tem os diminutivos, como ele fala ali. Então, vamos procurar aqui quais são. Ó. Já começa aqui, né? Cidadezinha. Cidadezinha, né? Depois, cheia de graça, então, pequenina. Pequenina também é um adjetivo, é um diminutivo, né? Que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça e sua igrejinha de uma torre só. Então, aqui eu tenho esses 4 diminutivos: cidadezinha, pequenina, burricos e igrejinha. Vamos voltar lá. Aqui. Botem aí, na 2A. Vamos para B. Com que sentido essas palavras no diminutivo foram empregadas no poema? Assinar a opção correta. Então, vamos às 2 opções e vamos ver qual é a correta. Ele fala assim: a primeira, né? Essas palavras transmitem ao leitor somente a ideia de que a cidade citada pelo eu lírico é pequena? 2, né, na B. Essas palavras transmitem ao leitor a ideia de que a cidade citada pelo eu lírico é pequena e de que ele se sente um carinho por ela. E aí? Aqui, ó. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos apaixonados na praça, sua igrejinha de uma torre só. O que vocês acham? É a primeira opção ou é a segunda opção? É a mera ideia de ser citada somente porque eu amo uma cidade pequena? Não, né? Porque ele também tem carinho. Na verdade, ele queria até morar lá, né? Lembra que no final ele fala isso. Então, olha ali, a número 1, ali são os diminutivos, ó. Cidadezinha, pequenina, borricos, igrejinha. E na B, né? Esses diminutivos é porque ele tem ali um apreço também pela cidade. Então, aqui eu tenho agora um soneto, né? Que tem quartetos e tercetos, então é um poema que é um soneto. Então, vamos lá. Leia a seguir um soneto do escritor português Luís Vaz de Camões. Então, já ouviram falar de Camões, né? Espero que sim. A ideia do poema. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, aqui, ó, só para a gente conferir o soneto, ó, aqui eu tenho uma estrofe ó, composta de 1, 2, 3, 4 versos. Aqui eu tenho uma outra estrofe. 1, 2, 3, 4 versos. Agora aqui eu tenho uma outra estrofe. 1, 2, 3 versos. E aqui eu tenho a última estrofe. 1, 2, 3 versos. Então, aqui eu tenho 2 quartetos, 2 tercetos. Então, se eu tenho 4 estrofes compostas de quartetos e tercetos, eu tenho um soneto. Não esqueçam disso. Aí aqui eu tenho o soneto que nós lemos lá na primeira aula, que é Cidadezinha. Vamos continuar ali a leitura. Cidadezinha, cheia de graça, tão pequenina, que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça. Sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas. Não param nunca sem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas.
fica cismando como é vasto o mundo. Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, que triste sina. Ah, quem me dera ter lá nascido. Lá, toda a vida poder morar. Cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Por que eu botei isso aí? Porque ele pede para fazer, né, uma, uma semelhança entre os dois textos. Então, ele diz assim, que é uma comparação? Que semelhança é possível identificar entre o poema da Cidadezinha Cheia de Graça e poema de Camões quanto à forma e as características estruturais desse texto. Então, nós vimos ali a forma de Camões, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma estrofe de 4 versos. 1, 2, 3, 4, eu tenho outra estrofe de 4 versos. 1, 2, 3, eu tenho uma estrofe de 3 versos. 1, 2, 3, eu tenho outra estrofe de 3 versos. Então, quanto à estrutura, né, o que a gente percebeu aí? Que elas são um soneto. Por que elas são um soneto? Elas apresentam uma estrutura aí muito parecidas, né? Por quê? Composto de quê? 4 estrofes. 2 estrofes com 4 versos, que a gente chama de quarteto, e tem mais 2 estrofes com 3 versos, que a gente chama de tercetos. Então, tem um total de 14 versos, ok? E aqui na Cidadezinha de Graça, a gente já tinha visto que ela tem rima, né? Tem rima aqui no de Camões, vamos ver? Aqui, ó, sem se ver, não se sente, descontente sem doer. Então, tem o ver com doer, tem o sente com contente. Então, aqui tem rima. Bem querer entre a gente, de contente em se perder. Então, eu tenho querer com perder e gente com contente. Vontade vencedora e lealdade. Eu tenho vontade com lealdade. Favor, amizade e amor. Eu tenho favor e amor. Lembrando que no terceiro eu só posso, né, ter 2 palavras rimando. Então, além delas, elas formam um soneto, porque além de ter essa estrutura do quarteto do terceiro, elas têm rimas, ok? Os 2 poemas tratam do mesmo tema? Bem, aqui da Cidadezinha Cheia de Graça, porque a gente fez essa análise toda, né, na aula anterior, a gente viu que é um viajante, né, que passou por uma cidade e aí está sentindo falta hoje da cidade e queria morar lá. Esse é o tema. E qual é o tema desse aqui, ainda de Camões? Quando eu falo assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Trata sobre o quê? Amor, né? Ao final lá, ó, mas como causar pode ser favor nos corações humanos e amizade, se tão contrário a si é o mesmo, amor, né? Então, tem a ideia do soneto de Camões, é a mesma ideia do soneto de Cidadezinha Cheia de Graça, de Mário Quintana? Eles tratam do mesmo tema? Nananina, não, né? Já descobrimos que a Cidadezinha de Mário Quintana, né, tem características até de soneto, de Camões também, mas o de Camões ele trata sobre amor, e o do Mário Quintana sobre saudade da cidadezinha pequena, tá bom? Ele fala sobre uma cidade. Então, temos aqui, ó, número 1, eles são de estruturas lá que acompanham semelhantes, porque são compostos lá, de 4 estrofes, 2 com 4 versos e as 2 últimas com os 3 versos, totalizando 14 versos. E o número 2, tratam do mesmo tema? Não. O soneto de Mário Quintana fala sobre a cidade pequena e descreve as características da cidade, e o soneto de Camões fala sobre amor. Perfeitinho. Bem, então finalizamos aí a correção, né, dos exercícios dessa primeira parte, porque a unidade 1 ainda tem exercício para fazer, não acabou não. Né? Tem outros exercícios ainda para a gente poder corrigir. Mas, como eu tinha dito para vocês anteriormente, lá na primeira aula, né, que a gente ia falar um pouquinho sobre essa personificação, para vocês poderem descobrir como é que a gente vê as figuras de linguagem. Então, aqui eu tenho aqui, ó,
essa frase. A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Uma fala de Vinícius de Moraes. Até tem negrito já, ó. A bomba atômica é triste. Quando cai, cai quem cai? A bomba atômica, né? Cai sem vontade. Então, o porquê que posso dizer, né, nessa parte que nesses dois momentos que a bomba atômica é triste e que a bomba atômica cai e cai sem vontade, eu tenho uma personificação. Porque triste e cair, né, são características atribuídas a nós seres humanos, né? E não a bomba atômica. Nesse caso, esse objeto, bomba atômica, né, que está recebendo a característica de triste e de cair, eu vou dizer que nesses dois momentos ela está sendo atribuída, né, como uma característica a um ser imaginário, que nesse caso é a bomba atômica, que é um objeto, e aí por isso que eu vou dizer que nesses dois momentos eu tenho uma personificação ou uma prosopopeia. Bom, aqui eu poderia ter colocado em vermelho para poder destacar isso que eu acabei de falar para vocês, mas para quem quiser, eu coloquei mais exatamente como eu já tinha dito. Fica melhor para as pessoas que às vezes querem copiar, né? Então, aqui é a minha resposta para a explicação de que porque a bomba atômica é triste, que cai e cai sem vontade, encontra-se uma personificação. Porque eu tenho duas qualidades, né? Eu tenho a qualidade de ser triste e a ideia de cair, que são atribuídas ao ser humano. E nesse caso, está atribuída à bomba atômica. Então, está até aqui, ó. Perceba que a atribuição dada à bomba atômica pertence ao imaginário coletivo dos seres humanos, ou seja, trata-se de características humanas ou dos animais. Dessa forma, ocorre a construção de figura de linguagem por personificação em relação ao objeto. Nesse caso, que objeto? A bomba atômica. Vou ter outro exemplo, ó. A Amazônia chora devido ao desmatamento. Olha aqui, ó, tá até em negrito. Quem está chorando? A Amazônia. Bem, quem é que chora? Somos nós, né? Nós é que choramos, nós seres humanos. Nesse caso aí, ele está dizendo que quem chora é a Amazônia. Por isso, né, que esse ser inanimado, esse ser Amazônia, recebeu a característica de chorar, que é uma característica nossa do ser humano, vai ser dito que nesse pedaço a Amazônia chora, tem uma personificação, uma prosopopeia. Tá? E aí ele dá a resposta. Ó. Observe que na oração, resposta não, né? A explicação. Observe que na oração a Amazônia chora, o verbo está em relação a um sujeito inanimado. O sujeito é esse? A Amazônia. E que realiza ação comum a seres humanos ou animais. Feito? Então, esse aqui vocês já vão fazer sozinhos, né? Olha o que eu coloquei aí nessa campanha publicitária, tá assim. Amazônia contra a Covid-19. Ajuda humanitária aos povos da floresta. Doe agora e garanta que comunidades indígenas amazônicas possam enfrentar a Covid e a fome. E aí, aonde está aí a prosopopeia personificação? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Ó, preste atenção aqui, ó. Vou ser muito boazinha, vou destacar aqui, ó. A Amazônia contra a Covid-19. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: a Amazônia ela pode ficar contra a Covid-19? Sim ou não? Não, né? Então, nesse caso, eu tenho essa personificação exatamente porque a Amazônia, como a gente até já viu ali na frase anterior, ela não tem essa ideia do ser humano, ela não pode ser contra a Covid, né? Ela não pode ser contra a Covid-19. Então, nesse caso, aí eu tenho essa função de intensificar, de chamar a atenção, né, para os problemas causados, tá? Aqui, ó, ajuda humanitária aos povos da floresta. Então, ele quer dizer o quê? Que isso aqui, ó, é associado diretamente aqui embaixo, né? Então, é chamar a atenção exatamente que é para intensificar esses problemas encontrados lá na Amazônia,
né, durante a pandemia, durante o coronavírus. Então, a personificação está aí. Aqui está destacado, para quem quiser anotar. Note que o redator dessa campanha atribuiu à floresta amazônica o exercício de ser contra a Covid-19, por meio de ações filantrópicas. Nesse caso, a prosopopeia cumpre uma função de intensificar ou chamar a atenção do leitor para os problemas humanitários dos povos ameríndios durante a pandemia de coronavírus. Então, o que eu preciso que vocês atentem, né? Exatamente para isso aí, que a personificação, né, a prosopopeia, ele tem essa proposta mesmo de estar associando a seres inanimados, né, as características que somos nós. Vamos finalizar aí com mais um... Agora eu botei um textozinho, um poeminha, então vamos lá, vamos prestar atenção. Eu tenho assim: o amor comeu meu nome. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de identidade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde escreveram meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escova, tesoura de unha, canivete. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia, minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Eita! E aí, aonde está a personificação aí? Tudo, né, pessoal? Por quê? Porque ele repete isso aqui sempre: o amor comeu. Aí ele vai botando tudo que o amor comeu. O amor come? Não, né? Quem come somos nós. Então, foi atribuído, né, ao amor uma ação humana. E nesse caso, né, tem vários aqui. E aí ele bota o comer, o verbo comer. E isso aqui é uma ação humana. Então, essa ação humana foi transferida por amor em todos esses versos, né, de amor, que destruiu tudo. Esse amor é brabo. Né? Então, bem, espero que vocês tenham aí gostado, né, dessa aula de personificação aí enfatizada, exatamente porque precisamos estar sempre trabalhando, vendo e voltando nas informações para vocês não esquecerem, não pode esquecer. Então, por isso que eu voltei nessa associação de personificação, porque se eu tivesse dito lá na primeira aula somente, que a gente só passou, né, a explicação, a gente não enfatizou os exercícios, até porque o exercício mesmo de personificação estava nesse finalzinho, eu quis voltar trazendo mais exercícios para vocês poderem verem melhor. Só não esqueçam que pode estar como nome de personificação, nome de prosopopeia. Não me esqueçam desse detalhe. Perfeito? Então, pessoal, deixo aqui para vocês o meu abraço, né? E lembrando que semana que vem tem mais aula, tá bom? Não acabou, não. Por essa semana, tudo bem. Deixo vocês refrescarem um pouquinho no final de semana, mas continuem estudando, tá? Eu aguardo vocês semana que vem nas nossas aulas, porque temos 3, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.